O novo mandamento do amor. Refletimos um pouquinho sobre isso na noite da Quinta-feira Santa. Vamos nos situar um pouco naquilo que é o contexto do Evangelho que acabamos de ouvir, porque ele começa assim de uma maneira muito abrupta, né? Depois que Judas saiu do cenáculo, né? Saiu de onde? O que é que estava acontecendo no cenáculo? Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João. O capítulo 13 começa com a entrada dos discípulos no lugar da última ceia, a sala do cenáculo. E quando inicia ali os primeiros versículos do capítulo 13, né, diz ali que Jesus sabia que havia chegado a sua hora, que de Deus tinha saído, que para Deus voltava, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí vem a narrativa do lava-pés, o gesto de amor de Jesus, de humildade, de doação que se realiza. Depois vem o diálogo com os discípulos, quando Jesus prediz que um dos discípulos vai trair. Aí temos o episódio em que João se reclina sobre o peito do Senhor e pergunta para ele quem é. E Jesus diz que é aquele que ele vai dar o pão molhado, né, passado no molho. E aí Judas pega o pão, come, e o diabo entra nele. O Evangelho diz assim: o diabo entrou no coração de Judas. Jesus fala para ele: o que tens que fazer, faça logo. E aí Judas sai do cenáculo. Assim começou o Evangelho. Judas saiu do cenáculo. Depois que Judas saiu, aí Jesus começa um grande diálogo com os seus discípulos. Por que é importante nós lembrarmos disso? Porque nós estamos a algumas horas somente da paixão do Senhor, da entrega, da traição de Judas, quando de fato o coração dele vai se abrir, doando todo o seu amor até a última gota de sangue e água para nós. Ele vai passar pelo sacrifício da cruz. Então ali, quando Jesus sabe que é os últimos instantes que ele está com os seus discípulos, ele não está perdendo tempo com palavras, não está contando historinha. Ele está solenemente dando o seu último testamento, como que se fosse um resumo de todo o ensinamento público até então. As palavras que deveriam ficar ali cravadas no coração dos discípulos são aquelas palavras dirigidas a ele nesse momento solene. Palavras que nós devemos sempre ler com muita atenção. Proclamamos sempre como palavras de salvação. Quer dizer que são palavras que têm poder de nos levar para o céu. E a primeira destas palavras, o primeiro desses mandamentos, depois que Judas sai, é justamente o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Ora, esse mandamento não era tão novo assim. Já existia no Antigo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Já o conhecíamos. Jesus já inclusive havia falado dele outras tantas vezes. Qual que é a novidade do mandamento? Quando Jesus acrescenta: assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei é a nova medida desse amor aos irmãos. Assim como eu vos amei, agora vocês devem se amar. E como é que Jesus nos amou? Como é que Jesus mostrou e vai demonstrar esse amor daqui a pouquinho, quando chegar a grande hora, que os discípulos ainda não estão compreendendo o que ele está falando, né? Jesus sabe o que Judas foi fazer, os outros não. Quando ele está falando isso, ele sabe pelo que ele vai passar. Os discípulos que estão ali ainda não estão compreendendo, eles estão meio confusos, mas nem por isso Jesus vai deixar de falar para eles. E mais adiante ele vai dizer que vai vir o Espírito, daí vocês vão conseguir compreender todas as coisas que eu vos falei. E esse mandamento do amor, que agora é novo, porque Jesus acrescenta a maneira como ele amou, se nós lermos um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
Qual é a medida do amor de Jesus? Aquela medida do amor que dá a vida. Jesus foi aquele que deu a vida por nós. Agora Ele vai pedir também a nossa doação. Quando nós olhamos para o conceito de amor, a palavra amor para nós hoje comporta muita coisa. No mundo que está assim, com tantas ideologias, a palavrinha amor ela vai sendo desvirtuada, né, de muitas formas e maneiras. E esta palavrinha mesmo, né, é utilizada hoje muitas vezes até como assim uma certa ambiguidade no campo da fé, quando muitas vezes se diz assim, creio no amor, né? E esse creio no amor, ele vai sendo utilizado, o Papa Bento falou disso quando ainda era cardeal, ele escreveu um livro enquanto cardeal e um livro enquanto Papa, um chamado Verdade e Tolerância e outro Jesus de Nazaré. Nesses dois livros ele acena para esse grande problema. Qual que é o problema? Que é claro, nós queremos no amor, queremos que as pessoas se amem e queremos que vivam de fato a verdadeira caridade. O grande problema, vai dizer ele, é que hoje essa bandeira ela vai sendo levantada como um modo de nivelação para todas as religiões. Porque no fim das contas, o que vale a pena é amar e lutar pela paz. E o resto, né, as religiões perdem sua importância. Tem importância desde que ame e busque a paz, né? E aí ele diz assim, acabou Deus. Deus foi deixado de lado, agora do que se trata é apenas o homem. E quem é que vai ensinar o homem qual é o verdadeiro amor? Para onde essa humanidade vai caminhar se Deus é jogado de lado? Se Deus é varrido da história? Então ele acena para esse grande problema, que muitas vezes vai se buscando, né, essa forma de nivelação. Lutemos pelo amor, não quero aqui desprezar o conceito de amor e nem falar que não se deve amar, não é isso. Mas lembremos que nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se não fosse necessário que Jesus viesse, já vamos voltar àquele tema do domingo passado, né? Se não fosse necessário que Jesus viesse a esse mundo para nos salvar, mostrar para nós a face do verdadeiro amor e o caminho da salvação, Ele não teria vindo. Como que nós vamos desprezar esse ato salvífico da encarnação, morte e ressurreição do Senhor e dizendo que basta amar? E Jesus, lembra que eu dizia? Somos cristãos, acreditamos em Jesus, acreditamos na palavra dele, acreditamos na divindade dele. Então nós não podemos simplesmente nivelar dessa forma. E aí o conceito de amor vai sendo, né, cada vez mais assim, chacoalhado de um lado e do outro, e é importante nós olharmos para algumas expressões que são chamadas de amor, que não são amor, né? É um amor que não está sendo retamente compreendido. Quando nós olhamos o amor, a filantropia, né? Vamos fazer o bem. Ótimo, claro que devemos ajudar o irmão, devemos colaborar e contribuir. Mas existem os grandes, que são chamados de filântropos, né? Os trilhardários, com muito dinheiro, que não sabem o que fazem, né? De tanto dinheiro, de tanta gente que já prejudicou e passou para trás, ficaram lá os grandes ricos do mundo. E aí eles começam a ajudar, né? É bonito ver campanha de doação de alimento lá para a África, medicamentos, né? Tem que ajudar de fato o povo que sofre. Mas junto com isso, o que eles mandam, né? Vai também pacotes para financiar o aborto, para financiar a eutanásia, para financiar controle de natalidade. E aí nós vamos vendo que aquele amor, entre aspas, não está sendo tão verdadeiro assim. Está se esquecendo da dignidade humana. É um amor que vai sendo reduzido ao utilitarismo, a fazer as pessoas se tornarem coisas. E daí dá com uma mão, mas tira com a outra. Então nós vemos isso nestas formas de filantropia. Vemos de uma outra forma também o utilitarismo humano, onde o amor vai sendo utilizado como uma forma de uso, né? Eu te uso e você me usa. Jesus não disse usai-vos uns aos outros. Está me trazendo um benefício, está me trazendo alguma vantagem, então eu te amo.
desde que eu estou ali te sugando. Está me proporcionando prazer, está me dando alegria, então eu te amo. Não está mais? Cancela. Né? Hoje em dia é assim, cancela. Cancela nas redes sociais, cancela em tudo. Né? E a dignidade da pessoa, onde está? Vai lá buscar amor, com coraçãozinhos, com likes, com seguidores, como se isso fosse uma forma de ser amado. E Jesus mostra para nós uma outra forma de ser amado e de amar. Dar a vida, sacrificar-se pelo outro. Se perguntássemos aqui na Assembleia, cite uma pessoa na face da terra, que você tem certeza que te ama, ou se já morreu, que já te amou. A grande maioria iria lembrar-se de sua mãe. A pessoa que você tem mais certeza na face da terra que te amou. Por quê? Porque você viu ela sofrer por você. Você viu o quanto ela se sacrificou, você viu o quanto ela se doou, o quanto ela cuidou de você quando você estava doente, noites a fio, levantando para te ver, vigílias lá no pé da sua cama para te cuidar, te levando para o médico. Até hoje, se ainda é viva, se preocupa contigo. Você vê o sacrifício da mãe, você vê a doação dela, e por conta disso você sabe que ela te ama. O amor vai passar por essa dimensão da doação, desse sacrifício, desta coragem de poder ir ao encontro do outro e se dedicar um pouquinho. Não faltam bons exemplos de pessoas que têm os pais idosos, que precisam de um cuidado especial, que muitas vezes acaba renunciando à própria vida para estar lá cuidando deles, para cuidar no médico, levar no médico, passar noites no hospital. É gostoso? Não é gostoso, Passar a noite lá num leito de hospital, sentadinho num banco, apoiando a cabeceira na cama, escutando ali o barulhinho da maquininha que está lá, tocando a vida daquele que você está ali esperando. Só que isso é uma demonstração de amor, de alguém que está se sacrificando porque ama. Então nós vamos ver essa dimensão do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida. Jesus deu a vida por nós. E nos pede também que doemos nossa vida, que saiamos da zona de conforto, que deixemos um pouco o comodismo, que nos dediquemos para o bem das pessoas, pelo bem dos nossos. Quantas vezes olhamos aí toda essa dimensão, Vamos ajudar, ótimo, deve ser ajudado, O bem sempre deve ser feito, eu não quero aqui desprezar o fazer o bem. Mas São Paulo diz assim, ainda que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Muitas vezes vamos fazer uma campanha de alimento, doamos, ajudamos e devemos ajudar. Devemos, porque tem muita gente que precisa da nossa ajuda. Mas e o contato humano? Para onde vai ser destinado aquele alimento? A pessoa, a família, a dor, o sofrimento que está por trás. Um doente que precisa de ser visitado, um pouquinho da história daquela pessoa, o sofrimento pelo qual ela está passando. Caridade. A gente consegue identificar a pessoa, consegue conhecer um pouquinho mais. Isso é caridade. Peçamos que Deus hoje, nesta Santa Missa, nos dê a graça de podermos nos esforçar para amar. Amor, acima de tudo, o dom da caridade é uma virtude que nos é infundida por Deus. Peçamos a Deus a graça de amar. Se não conseguimos amar como Ele pede que amemos, porque estamos fechados no nosso comodismo, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, liberta, Senhor, o nosso coração e nos dá graça de podermos caminhar nessa direção do amor que Tu nos ensina, porque dissestes que, se amasses desse modo, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Que possamos amar à medida que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.